Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a casa mais uma vez. Bom dia a quem está nos assistindo. Não pode vir aqui, pode nos assistir online. E eu vou fazer a abertura para a Diene. A Diene está passando mal, não pode vir. E eu abri do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel Francisco Cândido Xavier, a lição número 95. Esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João capítulo 3, versículo 11. Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal no amemos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre. Faze todo o bem. Começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Esta é a mensagem. No início aqui ele fala das mudanças que todo mundo procura, a arte, a ciência, a política, na intenção de melhorar as coisas. Nem sempre é o que acontece. E ele me lembrou a equipe que eu trabalho com ela. Eu trabalho com meninos que estão saindo agora da high school e indo para o college. Então eles pegam o primeiro trabalho deles, né? E muitos deles gostam de trabalhar lá onde eu trabalho, vão lá para procurar isso mesmo, para ficar lá mesmo, né? E a gente corta um dobrado, nós estávamos até conversando sobre isso ontem. A gente corta um dobrado com eles porque é uma corporação, né? Então eles têm um sistema. Então a gente simplesmente segue aquele sistema. Quando tem que mudar, a corporação avisa, aí todo mundo segue o sistema. Principalmente na companhia que eu trabalho, que ela existe no mundo inteiro. Que é o Ben & Jerry's, né? Ice Cream. Não é lá tão grande, mas ela existe no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você for, você acha Ben & Jerry's. E os meninos chegam, eu acho interessante que eles chegam e mudam tudo aquilo que a gente faz. Tem um display lá que você coloca 12 bowls de ice cream, né? Você chega e você escolhe. Tem ele só com chocolate e tem ele com granulado, né? No dia que eles trabalham, a gente não tá lá, eles enchem o negócio. Eles não conseguem colocar só 12. Então eles querem fazer o troço do jeito deles. Você vai conversar com eles, eles têm uma ideia e a ideia deles é boa. Eu estava achando interessante na hora que eu li isso aqui, porque eu estava lembrando exatamente deles. Eles acreditam na ideia deles e acham que ela vai surtir um efeito qualquer e quer fazer a coisa de outra maneira. Aí a gente está sempre falando com eles, ó, não tenta reinventar a roda, não. A coisa funciona desse jeito, é assim que a gente quer. Ah, mas é assim que tem que ser. Tá bom. E assim é em todos os lugares do mundo, com todo mundo, todo ser humano. Principalmente os que estão chegando agora. Lembre-se que nós estamos aqui hoje. Brevemente nós não estaremos mais aqui. E brevemente nós estaremos de volta aqui.
Então todo mundo nesse círculo, quando chega mais com um pouco mais de alguma sabedoria, alguma coisa que aprendeu e quer implementar. E é difícil, às vezes é complicado. Mas a mensagem que ele deixa aqui é uma mensagem muito interessante, porque eu estou sempre falando sobre isso, sempre que eu tenho oportunidade eu chamo a nossa atenção para isso. Nós não estamos num mundo primitivo, basta olhar o mundo aí que a gente vai ver. Houve uma época que esse mesmo planeta nosso não tinha esse tanto de gente. Houve uma época que nesse planeta nosso a China era o país mais populoso do mundo. E eu não esqueço que a gente estudava isso na escola, porque quando a China criava um plano para poder ver se, né, abraçava toda a população num plano comum, já não servia mais, porque a população a gente tinha quase dobrado. E a gente estudava sobre isso. Hoje, a Índia é o país mais populoso do mundo. A ciência já descobriu isso aí, o pessoal já investigou e já descobriu. A Índia é o país mais populoso do mundo. Então, hoje, você vê o tanto de gente que existe no mundo. O mundo é completamente diferente. Tudo que a gente vê hoje em dia é bem moderno, bem rápido. Eu fiquei surpreso comigo mesmo esses dias. Entrei lá no BJ's ontem, para comprar um negócio lá. In and out. Entrei, peguei o que eu tinha que pegar, escaneei no telefone, paguei pelo telefone mesmo e saí. Todo mundo ficou olhando, eu saí na porta, a mulher da porta virou pra mim e falou assim: ué, como é que você fez isso assim rapidinho? Aí o camarada que estava já tirando, né, só confirmando a ordem lá para me poder sair, virou para ela e falou com ela, falou: BJ's Express. Aí fez a propaganda dele lá e eu tô bem, fui embora. Foi rapidinho, só entrei e saí. Falei, gente, mas que coisa rápida, que coisa fácil. Olha o mundo que nós estamos vivendo. O nosso mundo hoje é muito rápido, tudo é muito corrido, tudo muito assim, e prático. E prático. Você não precisa se preocupar muito que você vai ter que ir, igual a Rose ontem queria comer e eu não estava com preguiça, me ligou. Eu pedi uma comida para ela de onde eu estava, eu pedi uma comida para ela em Hudson para entregar lá em Marlboro. A gente não tinha isso. Na minha época não existia isso. Tá com fome, tem que ir embora para casa. A mamãe tá com a comida pronta lá, é bom sair para casa comer. Então o mundo está bem avançado, as coisas estão bem adiantadas, mas a mensagem continua a mesma. Que foi a mensagem de mais de anos atrás, milhões de anos atrás. Que desde que o mundo existe, essa mensagem está impregnada nos nossos corações, porque nós somos filhos de um Deus que nos criou como Ele, para amar sempre. Então essa mensagem sempre existiu. E a gente precisa prestar atenção nisso, hoje, especialmente por causa da nossa própria evolução. A gente evoluiu bastante, já cresceu bastante, de acordo com o Evangelho, e provavelmente o Luiz, ou quem vai fazer o Evangelho aqui hoje, vai acabar falando sobre isso aqui em algum ponto. A mensagem do Evangelho é sempre a mesma, é o amar. Amarmos uns aos outros, amarmos sempre. Tá? E uma lição que eu recebi há pouco tempo atrás e achei incrível foi lembrar que Jesus nos amou até dar o próprio corpo como prova disso. E Ele amou a todos. Indiferente de fosse rico ou pobre, apesar de ter vivido mais no meio dos pobres, talvez fossem os mais carentes. E realmente, dependendo da situação, dói muito, né? A gente fica na expectativa de que alguém possa nos abraçar, nos ajudar, trazer pelo menos uma palavra de consolo ou alguma coisa assim. Então, eu diria que para nós, hoje, é difícil você simplesmente amar. Porque existe a dificuldade, especialmente entre povos, gente, que nem todo mundo entende a mesma coisa. Às vezes eu converso com a Rose e eu pergunto, e fica uma dúvida na minha cabeça a respeito desse planeta. Não diz que o planeta vai evoluir, nós também vamos evoluir, mas todo lugar que você vai, você encontra gente, nossa, tem gente que tem hora que até medo, né? Você olha para a pessoa e fala, gente, eu não acredito que uma pessoa é capaz de fazer coisas assim, sabe? A Rose estava até contando no carro ali agora, que viu, sei lá onde é que foi que ela viu isso. A mulher que saiu com 2 crianças, uma para levar para a escola, a outra pequena, 2 camaradas de moto só pararam do lado dela e um deu um tiro na nuca dela, matou a mulher na rua.
Depois foram descobrir coisa mandada, que a ex-esposa e whatever, que não importa muito aqui agora. Mas o que importa é, gente, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa? Sabe? Não para pensar. E aí você olha em volta de você, você vai ver muita gente ainda nessa situação. Então, quer dizer, o planeta está em processo evolutivo. E por causa disso, nós não podemos esquecer muitas coisas que tudo que nos foi ensinado. Mas uma das coisas que Jesus disse foi que nenhuma ovelha ficaria desgarrada. Então todo mundo vai ter que voltar aqui para poder provar, passar, aprender. E nós temos que ser o exemplo, sempre. Para poder ajudar a esses, para poder eles acordarem para um Deus maior que tudo nesse mundo, para um Jesus que é a luz do caminho, sabe? Que muitos deles não acreditam, não conhecem, não aceitam, sabe? E para nós que eu falo por mim, eu tenho certeza que serve para todos nós aqui, que temos o conhecimento sobre Jesus, a gente sabe o quanto Jesus é maravilhoso e não falha com ninguém, porque ele não falha comigo e eu não sou lá essas coisas, eu tenho meus defeitos, tenho meus problemas ainda a resolver, e posso garantir para vocês, Jesus não falha comigo nunca falhou comigo, sabe? Depois que eu entrei, foi para essa doutrina dos Espíritos e comecei a estudar e vir aqui aprender, e apareci aqui para poder fazer evangelho, abertura, seja lá o que tivesse que fazer aqui na casa, eu vim a ver isso, coisas que passei na minha vida, que eu nunca pensei em olhar para trás e pensar se tinha alguém comigo, ou se alguém estava me ajudando, e descobri que tinha, eu não estava sozinho. Sabe, me foi mostrado, assim, só não me mostraram quem foi a pessoa, mas eu senti que tinha alguém comigo, e eu lembro que no dia eu não tinha ninguém comigo. Eu estava bêbado, olhando uma linha para chegar em casa, assim, eu falei, não, vou ter que ir nessa linha aqui, no meio dessa linha, de tão bêbado que eu estava. E aqui estudando um dia, eu reparei que quando eu lembrei dessa fase, tinha alguém comigo. Eu tomei um susto na hora, eu falei assim, ué, eu parei para pensar direitinho, não consegui ver quem era a pessoa, mas tinha alguém comigo. Esse dia para mim, assim, foi mais importante que qualquer outro dia, porque nesse dia eu descobri que realmente eu nunca fui abandonado, sou muito bem guardado, Jesus está comigo o tempo todo, me mostra todos os caminhos, as diretrizes e as direções, e eu vou me guiando. E, gente, eu não é porque eu estou aqui em cima, eu sou melhor do que ninguém, não sou não. Eu posso ser até muito pior que muita gente aqui por causa de erros e falhas e defeitos que eu tenho. E se Jesus está comigo o tempo todo, por que não estaria com nenhum de nós aqui? Porque só eu. Então é isso que a gente tem que abrir os olhos e prestar atenção e lembrar que Jesus amou o tempo todo. E nós temos que pelo menos tentar amar. Tentar amar não é se desmanchar em amor por uma pessoa, é procurar entendê-la, procurar suportá-la, procurar estar com ela, procurar, sabe, ver a visão dela, sabe? Porque às vezes ela tá vendo a coisa de uma maneira, igual eu falei dos meninos aqui, eles enchem a vitrine do negócio. Para eles tá bonito, chega lá e vê que tem tudo cheio, eles acham lindo. Eu falei, não, mas nós não queremos cheio, só queremos 12. Tudo bonitinho aqui, ó, fila aqui, outra ali, outra ali. É só isso que tem que fazer. E às vezes mas a pessoa não enxerga. Se você enxerga, você tem que descobrir um jeito de ir chegando perto dela e ir mostrando isso para ela com carinho. E uma hora dessa você vai chegar aqui na casa espírita para poder participar do trabalho e vai encontrar ela sentada aqui por sua causa. Você vai, por que ela não pode vir? Se você está bem, por que ela não pode estar bem? Entendeu? Porque é assim que nós somos. Então amar também é um trabalho. A gente tem que ir trabalhando aquilo ali aos poucos. Porque a gente é muito egoísta, a gente pensa muito na gente. O tempo todo, o primeiro sou eu. Entendeu? Depois o resto do mundo. E começar a trabalhar, começar a exercitar isso. Eu acho que é a mensagem. Para todos nós. Tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Nos lembrando que Jesus está conosco todo o tempo. Essa aqui é uma casa do caminho até Jesus. E com ele nós vamos caminhando e vamos fazendo uma prece para ele. Com os olhos fechados, o coração aberto, vamos nos entregar nas mãos de Jesus, pedindo a ele para que nos abençoe. Jesus, mestre, mais uma vez estamos aqui reunidos aqui nessa casa, agradecidos imensamente. O tempo aí fora está muito estranho, um solzinho, outra hora chove, mas é assim que é. E graças a Deus nós podemos entrar aqui, sentar e assistir a nossa reunião com tranquilidade, com as suas bênçãos. E mais uma vez te peço que nos abençoe, nos ilumine, não só a nós encarnados, mas também os desencarnados que vêm aqui participar conosco, nossos familiares, onde quer que eles estejam,
para que nós, através da nossa prece, das nossas vibrações, de tudo aquilo que nós temos aprendido aqui, possamos trazer mais luz nos caminhos e nos seios das famílias onde viermos a participar. Abençoe o nosso final de ano, para que continuemos aprendendo a ser solidários, ser fraternais, e que estiquemos isso para o ano todo. Ao invés de ser só no finalzinho do ano, que possamos fazer isso o ano todo. E ser conosco, mestre. Muito obrigado. Ser com todos os irmãos que virão aqui trabalhar ainda hoje. E nos abençoe e nos ilumine hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Primeiramente, desejar as boas-vindas àqueles que estão vindo pela primeira vez, tá bom? E aqueles que estão já conosco há muito tempo também. Tenhamos um bom dia. Nós estamos dando sequência ao Livro dos Espíritos e nós vamos falar a respeito da última questão da lei de conservação, certo? E logo em seguida Kardec vai começar a dizer a nós a respeito da lei de destruição. Eu estava conversando com o Rafael ali agora mesmo, como Kardec foi sensato, didático na elaboração do Livro dos Espíritos. Por que ele veio falar a respeito da lei de conservação em primeiro lugar? Porque destruição nós já sabemos, nós já conhecemos, né? Nós conhecemos muito os processos destrutivos que nós estamos presenciando a todos os instantes. Eu achei interessante esta mensagem que o Wallace colocou, mas como ele trouxe um aspecto muito próximo, né? Porque ele traz uma mensagem, Emmanuel tira desse trecho, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nesse ponto, a lei de conservação está inserida também neste contexto, certo? Porque a partir do momento que nós passamos a amar uns aos outros, seja em qualquer aspecto, seja no aspecto da natureza, dos outros animais, nós vamos ser menos destrutivos. Por que dizemos menos? Porque ainda esse processo de destruição ainda fazem parte de um planeta de expiações e provas que está evoluindo, né? Por isso, há um contexto de que nós não podemos nunca deixar de entender que no aspecto evolutivo ainda temos muito que caminhar no planeta onde nós estamos, mas estamos a caminho. E tem que sair desse... Voltar ao Livro dos Espíritos. Ok. Consegui. É a tecnologia. E um dinossauro mexendo é complicado, né? Mas então vamos lá. Essa é a última questão do livro, do capítulo que nos fala a respeito da lei de conservação. E Kardec, como sempre, ele é cirúrgico nas perguntas que ele faz. E veja só, ele pergunta da seguinte forma: uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, está dizendo para outras pessoas, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? Ele fala, aqui tem dois contextos. Uma, de que nós não podemos criar sofrimentos voluntários em detrimento de outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos nos preservar prevendo aquilo que nos ameaça. E essa palavra prevejamos dá a entender uma coisa, um contexto muito simples, que nós pensamos. Nós somos seres racionais, diferentemente dos animais que agem por instintos, né?
Tudo isso a gente observa que Kardec ele não deixa passar nada para que os espíritos benfeitores que auxiliaram na codificação nos dê respostas que não deixam também margem de dúvidas para que nós possamos entender o que é. E veja a resposta que os benfeitores da codificação nos dão. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Todos os seres. A planta tem um sistema que chama tropismo. Ela vai em duas direções. Nas raízes para buscar o nutriente e subindo para alcançar ao sol. Né? Isso é uma coisa instintiva na planta. Ela está programada para isso. E os animais, instintivamente, aqui nós temos uma característica muito forte de, prevendo o inverno, eles armazenam o alimento durante a primavera e o verão. Né? Isso é instintivo. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Que século Kardec estava falando agora? Século XIX. Nós já passamos por um século XX, estamos no século XXI. Veja bem, como ele está falando, não são deste século, porque o século XVIII eram de flagelos e mais flagelos. Não só aos outros, mas também a si próprio. Porque muitas vezes as religiões falavam a respeito de martirizar a si próprio, o corpo. Por isso que ele fala a respeito, fustigai o vosso espírito. Essa palavra fustigai, alguém tem uma ideia do que seja? Porque senão é uma palavra-chave nessa resposta. Então ele fala assim, no sentido figurado, que é o que cabe aqui nesse ponto, é admoestar. De uma certa forma é você domar os seus instintos. Né? Admoestar, aqui ele está entre parênteses, alguém por incorreção no seu modo de pensar, agir, maltratar ou repreender. Né? Então, aqui no caso ele está falando num contexto futigai, admoestar é você mesmo. Né? Por uma incorreção do seu modo de pensar, agir e de maltratar os outros e de repreender. Está claro? Porque, na realidade, o que nós estamos colocando é amai-vos, foi o mandamento maior. Então, amar não significa, como o Wallace colocou muito bem aqui, simplesmente abraçar alguém, eu te amo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas verdadeiramente sentir no outro que deve haver um respeito mútuo entre as criaturas. Entre os animais também. Porque a partir do momento que eu passo a ver num animal, que ele é um animal irracional, mas tem princípios de inteligência e eles já nos entendem, por que maltratá-lo? Por que dar a ele um tratamento diferente como nós damos a muitos humanos que nós dizemos que amamos? Né? Por isso ele dá, contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Nós temos o espírito de conservação, não temos? Instintivamente nós tiramos a mão quando está alguma coisa quente. O animal não faz o mesmo? Ele não se afasta de uma fonte de calor muito forte? Se nós colocarmos um dedo na tomada pela primeira vez, nós vamos levar um choque. E é desagradável, não é mesmo? Mas agora, o animal vai tomar aquele choque, vai custar a entender que aquilo, para ele, é algo que é nocivo. Mas nós, seres humanos, nós temos a característica de pensar. Opa, pensei. Não posso ali, porque ali me dá aquele choque. Eu não gosto. Então, tudo que nos leva a entender é que
no processo de crescimento espiritual, nós vamos evoluindo também. Nós vamos evoluindo, com toda certeza. E, como foi dito, quando Jesus, o Cristo, trouxe a lei do amor, nós não somos mais iguais, como era em outras épocas. Porque nós vimos esse sentimento que ele é necessário para que todos nós possamos viver em paz. Há um respeito mútuo entre todos. Certo? Mortificai o vosso orgulho. Quer dizer, vamos acabar com esse orgulho de acharmos que somos seres superiores. Sufocai o vosso egoísmo. Essa palavra sufocar, você vai fazer com que você vai abafar esse egoísmo mesmo que ele ainda exista. É ou não é? Ele não vai deixar de existir. Mas a partir do momento que eu começo a sufocar, que é o nosso egoísmo, nós vamos trabalhando lentamente o aspecto da benemerência, da bondade, né? Daquele aspecto de nós vamos ter condições de olhar o outro que está caminhando conosco. Porque o egoísta só pensa em si próprio. Né? Mesmo dentro da nossa própria família. Né? Ó, não mexe naquele suco de laranja que eu coloquei na geladeira, que é meu, hein? Eu comprei com meu próprio dinheiro. É meu. Egoísmo. Agora, aquele que vai lá na geladeira. Bom, meu pai ou minha mãe ou alguém falou que é dele. Mas um pouquinho eu vou tomar. Hã? Mas e se ele toma todo o suco de laranja? É egoísmo da parte dele, não é? Por quê? Porque ele não está pensando que, opa, ele comprou e automaticamente eu vou tomar tudo. Agora eu vou provar que eu também sou capaz de fazer alguma coisa. Então, por isso que, na realidade, no dia a dia que nós estamos vivendo, são exemplos simples que faz com que nós pensemos que aquilo que o outro está fazendo por nós já é um progresso. É um progresso que nós estamos tendo. É lento? Sim. É gradual? Sim. Por isso que nós estamos aqui, em busca já de alguma coisa que vai nos fazer ser melhores hoje, saindo daqui agora, pensando no que eu posso fazer pelo outro e por mim mesmo. Né? Alguma pergunta, algum questionamento em relação ao ponto? Dizem que nós falamos mais que pobre na chuva. Eu não sei, esse ditado é meio engraçado, né? Pobre na chuva. Por que eu não tenho carro, né? Por que eu não tenho guarda-chuva? Será que é isso? Pode ser, né? Bom, vamos lá. Alguém tem algum apontamento aí? Dino? Nada? Será que está tudo esmiuçadinho? Então tá bom. Eu acho que o comentário que eu queria fazer é só enfatizar o fato da gente ter que tomar conta do nosso corpo. Isso é parte da preservação. Porque você está falando de egoísmo e tudo mais, mas tomar conta do nosso corpo para a gente se manter saudável não é egoísmo. Então, às vezes, a gente tem que se priorizar. Priorizar. Que não acontece. Principalmente, né, com pais e mães, às vezes a gente faz demais pelos outros, mas o que eu entendi da pergunta é que você tem a obrigação de tomar conta do seu corpo. Sim. Perfeito. Por isso que Kardec é muito sensato. Ele vai falar a respeito da lei da destruição, que vai ser consequência disso tudo também. Mas foi muito bem, Maria, que você colocou. Porque cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Se eu sei que alguma coisa vai me ameaçar, opa, eu tenho que preservar a mim mesmo. Esse é o instinto de conservação. E muitas das vezes nós cometemos abusos nesse instinto de preservação. Aquilo que eu falei. Nós comemos em excesso, pensamos que vamos preservar nós mesmos. Ou às vezes deixamos de alimentar também para ser skin. Né? Esquecendo que o nosso corpo necessita de nutrientes básicos. Né?
Então, tudo é o equilíbrio. Tudo na natureza há o equilíbrio. E nós, homens, somos aqueles que mais interferem no equilíbrio do mundo. Seja em todos os aspectos. No material e no espiritual também. Certo? Na convivência entre os seres. Os desrespeitos que nós muitas das vezes fazemos com a natureza, ou conosco mesmo, ou com outros seres, vai nos provocar o quê? Desequilíbrios. O equilíbrio é fundamental no nosso caminhar. Bom, desde já nós vamos passar para o capítulo 6, que fala da lei de destruição. E ele coloca um tópico que se inicia: destruição necessária e destruição abusiva. Olha só, há uma destruição necessária, mas tem outra destruição que ela é abusiva. E a pergunta que ele faz é muito simples, mas muito sutil. Ele diz assim: é lei da natureza a destruição? A resposta que nós temos aqui é: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aqui ele está falando a respeito dos seres vivos. No aspecto, antes de entrarmos na questão dos seres vivos, no aspecto ambiental, no aspecto que nós temos hoje, o homem civilizado, quantas vezes nós reciclamos aquilo que nós produzimos? Se não reciclássemos o aço que foi feito um carro ou outras coisas, nós teríamos que extrair de onde? Do próprio planeta. Então, o reciclar desse material que nós estamos usando, ele vai se transformar novamente, talvez, num carro novo, num isso novo, isso. Se nós formos observar o quanto nós evoluímos em termos de locomoção, os carros pesados gastavam muito combustível. Os caras, não, eu quero um carro que seja forte, que eu possa, assim, bater e estar preservado por dentro. Por isso que eu quero um carro forte. Antigamente era assim. E hoje nós olhamos uns carros, quando bate, as pessoas falam: poxa vida, mas alguém saiu vivo daí? Por quê? Porque nós evoluímos em termos de preservação. Porque os carros modernos têm uns dispositivos que, vamos dizer assim, dispositivos de deformação. Já ouviu falar dessa técnica? Quando nós batemos um carro, ele vai bater, ao invés dele achatar aqui e vir de encontro a nós, ele expande por dentro para nos proteger. Ele foi feito para isto. Dentro da estrutura de um carro tem... Eu digo isso porque eu sou mecânico. Certo? Não é obrigatoriedade de vocês saberem. Mas por isso que às vezes eu falo assim: mas como é que pode a pessoa sair viva daquilo ali? Mas o ambiente onde está, a célula onde você está, é para proteger. E sendo que um carro que é rígido, quando você recebe o impacto, automaticamente todo impacto vai ser transformado numa energia inercial que vai empurrar o nosso corpo de encontro ao volante, ao para-brisa. Por isso hoje nós temos os airbags. Olha o instinto de conservação do ser humano falando mais alto aí. Eu tenho que preservar a mim mesmo. Então, por que os carros da perca total? Por isso. Deformou todo, até para colocar no alinhamento correto é muito caro. Certo? Agora, ele fala: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar.
Aqui nós temos uma característica muito interessante, que em alguns lugares, principalmente nos países tropicais, nós não temos. Primavera, outono e verão bem caracterizados. Né? Vocês falam, mas nossa, está perdendo as folhas, está fazendo isso. Né? Quem somos nós para dizer que as plantas não têm esse instinto de preservação? Porque se ela tiver, no inverno, essas folhas, o que vai ocorrer? Vai ressecar. Anyway, já está ressecada. Ao mesmo tempo que ela guarda a seiva para que renasça as folhas na primavera. Na primavera e verão, ela vai armazenar no seu caule, ela cresce, armazenando as energias para passar pelo inverno. E nós, seres humanos, interferimos, não interferimos nesse ciclo? Porque aqui, quando vamos limpar os nossos front yards, backyards, as folhas para onde vai? A grande quantidade, para onde vai as folhas? Recycling Center. Nós retiramos, muitas vezes, daquela árvore, daquela natureza, as folhas sendo decompostas para se transformar em nutriente para que ela possa nascer. E aí? Nós temos que adubar. Não é mesmo? O adubo natural seriam esses próprios elementos que as folhas se decompõem. Faz ou não faz sentido? Por isso que a natureza... Ninguém aduba a natureza lá fora, as florestas naturais. Mas quem aduba as florestas naturais? Elas mesmas. E tem um outro aspecto principal também. A chuva. Você pode aguar uma planta. Ela vai se manter viva. Mas ela não vai se manter vivaz. Com as cores mais próximas da perfeição. Por quê? Alguém tem ideia? Tem, Dino? Hã? Porque na chuva tem um elemento muito interessante para que as plantas possam brilhar mais, que é o nitrogênio. Todo mundo tem medo de trovão, não tem? Eu não. Por quê? Porque eu sei que eu vou estar vivo. O raio eu tenho medo. Porque o raio é mais rápido do que a luz. A luz é mais rápida do que o som. O pessoal tem medo de trovão porque faz barulho, mas o raio... Acabou, você está morto. Bom, o que o raio, as descargas elétricas provocam na atmosfera? Isso é natureza, isso é perfeito. Porque o nitrogênio representa 73%, me parece, da composição do nosso ar atmosférico. Quando ocorre uma descarga elétrica de gigavolts, ou whatever, instantaneamente o nitrogênio é decomposto do ar e se agrega às moléculas de água. E ela cai em forma de chuva e alimenta as plantas. Simples. Perfeito. Perfeito. É o ciclo perfeito funcionando. Sim, Vera. E também ajuda na camada de ozônio. Sim, perfeito. Veja só o tanto que esses espíritos construtores de um mundo pensam tudo. São arquitetos, engenheiros, biólogos e tudo mais com esse conhecimento que eles têm para nos mostrar que podemos ser também no futuro. Então, melhoria dos seres vivos. E há uma subdivisão na 728A que Kardec coloca. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? A resposta é: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Que fins são esses? Perfeição. Para se alimentarem os seres vivos, reciprocamente se destrói.
Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser. Pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas porque passa. Eu não presenciei, mas as pessoas dizem que se um animal, tipo o bovino, presenciar o abate de um outro que está à frente dele, ele refuga. Mas então, veja só, quando isto ocorre, ele vai falar a respeito dos processos de destruição que nós passamos ainda neste mundo, porque nós necessitamos, o objetivo final da alimentação do nosso corpo, diante daquilo que nós precisamos de alimentar. Só qual é o objetivo final da nossa alimentação? Proteína e nitrogênio. E por que o oxigênio entra nessa relação? Porque ele fornece o combustível para quebrar as moléculas de proteína. E vocês sabiam que, até hoje, o único ser vivo que nos mantém trazendo os nitrogênios para as plantas, e os animais vão se alimentar dela, entrando no seu corpo, fazendo parte dessa cadeia, são aquelas bactérias chamadas Rhizobiums, que estão nas leguminosas. Ela retira o nitrogênio que cai do ar em forma de chuva, absorve aquilo e se transforma. Eu não sei, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz coloca que nosso corpo humano, o dia que nós conseguimos absorver o ar e retirar o nitrogênio naturalmente do nosso corpo, que chegaremos um dia. Sabe quantos gramas de nitrogênio nós precisaríamos por dia para manter o nosso corpo? Imagine, é gramas. Dentro do livro Evolução em Dois Mundos, que eu me lembro, acho que 5 gramas de nitrogênio. Uau! Para manter um corpo de alguns pounds. Olha a capacidade. Para quem quiser mais um pouco de informação, nos mensageiros também tem. Nos mensageiros tem? No final, quando ele fala sobre que eles vão se reenergizarem na floresta, a Aniceto, ele explica exatamente esse processo. Sim. Como que o nitrogênio é importante, o quanto precisaria, e que se a gente tivesse o nitrogênio necessário, o mundo já estaria evoluído. Sim, isento de martirizar, usar os corpos dos animais para que nós pudéssemos. Explica o processo, né? Vem através da terra, da Isso. planta, do sol. É, É o único jeito da gente ter o nitrogênio, sim. Veja-se bem, mas é tão necessário. dos animais. Bom, nosso tempo já acabou. Vamos passar para o evangelho que está com o nosso amigo e irmão Rafael. Bom dia, gente. Tudo bem? Que Deus possa abençoar cada um de vocês aqui na manhã de hoje com todo esse ensinamento, né? Que é o ensinamento, é o conhecimento que a gente precisa para que a gente possa se libertar, né, dessas coisas que nos prendem ainda e nos deixam atrasar a nossa evolução espiritual e moral. Interessante que o Wallace falou na abertura dele, praticamente ele fez o meu evangelho. E o Luiz complementou um pouco. Quando o Wallace fala na lição de abertura sobre o amor, sobre o respeito, da gente se colocar na posição do outro. Quando fala que Jesus entregou tudo, até a própria vida, para que pudesse nos salvar, né, pelo amor, pela compaixão que ele teve de cada um de nós. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós esquecemos de tudo isso.
Nós esquecemos porque nós não praticamos a caridade. Nós não praticamos o amor. Nós não praticamos o perdão. Por isso, quando eu falo que Deus abençoe com esses conhecimentos na vida de cada um, porque são esses conhecimentos aqui que vão nos levar para o caminho do amor, do perdão, da paixão, da piedade, né? Trazer libertação na nossa vida, fazendo com que a gente evolua moralmente e espiritualmente. E no Evangelho de hoje, eu vim escolher um tema bem importante. Aliás, todos os temas são importantes, né? Mas é que a gente hoje se preocupa tanto em conquistar os bens, em buscar uma vida melhor, em acumular alguma coisa para ter um futuro melhor ou uma velhice melhor, quando nós não sabemos nem se vamos envelhecer. Porque o futuro a Deus pertence, não é a nós. E por conta disso nós deixamos de praticar muitas coisas na nossa vida que nos ajudariam a evoluir, a ter o entendimento do amor, da prática da caridade, sabe, de descobrir que o mais importante na nossa vida não é o material, mas o espiritual. E tem um tema que é no capítulo 13, que é do capítulo que a nossa mão direita não sabe o que a nossa mão esquerda faz, e tem um item chamado piedade, né? E infelizmente nós não praticamos a piedade verdadeiramente, né? O significado da piedade, segundo o Espiritismo, associa a piedade a um estágio de progresso moral no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec explica, veja só. É um sentimento elevado que aproxima o ser humano da caridade. Representa a capacidade de sensibilizar sinceramente diante do sofrimento alheio. Implica desejo espontâneo de aliviar a dor do outro. É um sinal de amadurecimento espiritual, pois revela que o egoísmo e o orgulho estão enfraquecendo. E foi uma das coisas que o Wallace falou, do orgulho que nós temos e o nosso egoísmo. São coisas que atrapalham no nosso progresso moral e espiritual. Coloquei essa imagem aqui. Essa imagem é uma escultura de Michelangelo que ele fez aos 23 anos de idade. Foi uma das primeiras. Demorou 2 anos para que ele pudesse fazer essa escultura em mármore. E apesar de ser uma escultura pequena, mas ela revela coisas muito grandes para a nossa vida, né? Que chama-se Pietà, que significa piedade, essa escultura. E nessa escultura, o Michelangelo, ele colocou Jesus com um corpo um pouco menor para que não esmagasse a mãe, vamos dizer assim, e coloca Maria um pouco maior para mostrar a grandeza do que é a piedade, que é o sentimento de amor que a mãe tem por um filho. E aí Maria olha o filho morto, carrega em seu colo o próprio filho e consegue ter piedade. Ela sente a dor e o sofrimento do seu filho. Isso é piedade, no seu verdadeiro sentido. A piedade é a gente ter compaixão. E detalhe, ela é uma virtude, e ela bem próxima da caridade, mas eu diria que seria maior que a caridade. A caridade muitas vezes nós fazemos por fazer, vamos assim dizer. Ah, vai ter um evento aqui, você está todo mundo dando dinheiro para comprar uma coisa aqui, um carro para o Getúlio, e aí você vai porque todo mundo dá e dá, mas não foi uma coisa que você fez espontaneamente. A piedade
ela é diferente. É você olhar para a pessoa, sentir a dor da pessoa, se colocar no lugar da pessoa e você ter compaixão, amor a essa pessoa. Quando eu falo que a nossa vida, às vezes, nos afasta da piedade e nos cega, eu vou falar de um exemplo que eu passei, e esse foi o motivo pelo qual eu escolhi esse tema hoje, que na semana passada, eu no corre do meu trabalho, estava bem atrasado, eram 2 horas da tarde mais ou menos, eu estava com bastante fome, e aí eu parei para comer alguma coisa num Burger King em Ustra. Eu desci do carro para comprar, e quando eu desci, olhei, tinha algumas pessoas, homeless, e eu fui apressado. Quando eu fui entrando, alguém me chamou. Hey, hey. Eu escutei, mas pela minha pressa, eu não quis olhar para trás, não quis dar atenção. Em um certo momento nos meus passos, eu senti alguma coisa no meu coração. Eu falei assim, olha, para, escuta. Eu voltei, essa pessoa veio, um senhor, e falou, você tem $2? Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu posso comprar alguma coisa. Não, me dê aí que eu compro. Eu falei, eu não tenho. Mas o que é que você quer comer? E aí eu entrei dentro do Burger King, ele pediu apenas um cheeseburger. Eu falei, não, peço alguma coisa. E eu lembro do olhar desse homem para mim, que estava sujo, fedendo, e as pessoas me olharam, e olharam como se aquilo fosse algo muito estranho, quando na verdade essa deveria ser a atitude de cada um de nós. E olhar a felicidade porque teve um pouco de comida. Aquele sentimento não foi só caridade, mas foi piedade, porque naquele momento eu consegui sentir a dor daquele irmão, da fome que ele sentia. Do frio, era um dia frio, estava ventando muito, e ele pediu um café. Eu não peço mais alguma coisa. E muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente passa despercebido e perdemos a oportunidade que Deus está dando à nossa vida de evoluir, de praticar o bem. Estou nessa casa há 16 anos, tenho conhecimento, e eu vacilei com esse meu irmão. Eu não fiz isso com essa intenção. Eu estava apressado. Mas aquilo ali passou apenas 10 minutos. Piedade é você colocar um sorriso no próximo. As nossas lágrimas, às vezes, quando nos emocionamos em ver aquele irmão, é como um bálsamo na vida deles. E quando eu falei que eu vacilei, porque eu vacilei? Porque eu estou aqui, eu estou falando disso aqui, eu tive meu momento de falha também. Estou falando isso para que a gente possa perceber e não deixar passar pelas nossas mãos a oportunidade que Deus sempre está nos colocando. Aí, dentro do capítulo 13, que o item é a piedade, olha só o que vem nos falar. A piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como um bálsamo que lhes derramaria nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais e lhe proporcionar a esperança e resignação, que encanto não experimentarás. Tem um certo amargor
é certo esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também nos traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam por si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é ouvido de si mesmo, e esse ouvido em abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando esta doutrina for restabelecida por sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domado em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humanidade, à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhe estender a mão para socorrê-los e vos arrancar lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria, por instante, a existência alegre. Temei, conservai-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que arraceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente antes de fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico mais celeste, precursor da caridade, primeira das virtudes, a que tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordoso, 1862. Quando eu citei esse exemplo desse rapaz, foi justamente isso que eu vi, o olhar de gratidão, de saber que alguém parou e olhou.
Não estou falando que eu sou exemplo, não, porque eu vacilei com ele no primeiro momento. Mas a piedade é isso, é você sentir no seu coração a necessidade de ajudar, não no financeiro, mas pelo amor. Sentir a dor do seu próximo, se colocar no lugar dele. Como eu posso te ajudar? Para nós, é muito mais fácil julgar. Quando sentei, o abraço que ele me deu, as pessoas olhando dentro do Burger King, pois era um homem sujo, os dentes estragados, mau hálito. Mas eu consegui enxergar um irmão, ver que aquele rapaz um dia teve um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, talvez esposa, filhos. E o que levou ele a estar naquela situação? Eu não sei. Mas não é o meu direito de julgar. Mas sim ter a oportunidade de ajudar. Naquele momento eu esqueci literalmente do tempo. Aquela pressa do dia, do apontamento que eu tinha, literalmente eu não lembrei disso. E falo para vocês, foi o melhor momento do meu dia. Não só para falar que eu alimentei uma pessoa, que não, o intuito não é esse. Mas é de olhar e ter compaixão, ter piedade, de me colocar na situação dele e sentir, e ver que depois daquilo ali ele saiu com um sorriso. A expressão de sofrimento melhorou. E de olhar e ter a certeza, como o Alice falou, que Deus sempre está com a gente. E ali eu tive a oportunidade, como diz, né? Quando você alimenta a uma pessoa lá fora, você está me alimentando. Quando você dá de coberta ao irmão lá fora, você está me acobertando. Quando você dá amor, é a mim que você está me amando. Que a gente possa ter piedade. Mas a piedade, como fala aqui nessa escultura de Michelangelo, não só com os nossos filhos, com os nossos familiares, mas no geral. Olhar para você, André, enxergar que aqui eu tenho uma irmã que pode estar em sofrimento nesse momento, porque todos nós temos os nossos problemas. Estamos aqui, olhamos alguns sorrisos mais fracos, outros mais alegres. Mas será que esses sorrisos são verdadeiros? Quem aqui conhece o meu problema? Eu não conheço o seu problema, não conheço o seu. Mas o mundo olha para as coisas negativas com mais atenção. E hoje falar, fulano matou alguém, nossa, isso é normal. A gente está pegando como se fosse uma coisa normal. E quando você faz um ato de caridade, você tem piedade, você ama um próximo, que isso é uma atitude correta e que deveria ser praticada todos os dias em nossas vidas. Isso é estranho. Amar hoje é estranho. Por isso que eu digo, faz-se necessário a busca do conhecimento. Conhecimento esse que nos liberta e que nos aproxima cada vez mais de Jesus. E buscar fazer a prática dele para que a gente, nós que estamos aqui, espíritas, que temos essa doutrina como a nossa terceira revelação, que transforma a nossa vida, que transforma mesmo,
como o Wallace falou, eu sou testemunha viva, eu também sou. Porque eu vejo o quanto Deus tem piedade de mim. Quando eu digo, Jesus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Porque Ele conhece o meu coração, sabe dos meus defeitos, das minhas qualidades, mas reconhece em mim também o esforço diário que eu faço na minha vida para me tornar uma pessoa melhor. Como falei, citei um exemplo ruim meu, pois sou espírita e estou sempre aqui, levando esse evangelho até vocês, e cometi um vacilo. Mas tive tempo de corrigir. Essa é a diferença quando a gente tem o conhecimento a nosso favor. Quando a gente busca diariamente vencer as nossas fraquezas, os nossos vícios. A oportunidade sempre vai estar andando lado a lado com a gente, para que a gente possa praticá-la e aprender com ela. Vamos ter piedade não só desses irmãos lá fora, mas piedade de mim mesmo, que erro, que caio, que vacilo. Piedade de mim mesmo pelas coisas erradas que fiz no meu passado. Olhar, saber que no passado talvez eu tenha sido um criminoso, hoje estou aqui, e saber que Deus teve piedade de mim, que eu possa ter piedade comigo também, de não me culpar por isso, e saber que hoje estou tendo a oportunidade de melhorar e aproveitar essa oportunidade. Gente, o mundo está mudando e nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Isso é para o nosso próprio bem. Será que o esforço de Jesus em encarnar nesse planeta e a vida inteira levar amor e ter piedade de cada um de nós até o seu último suspiro, e a gente jogar fora todo esse conhecimento, todo esse estudo que só vem nos ensinar a sermos melhores com nós mesmos e com nossos irmãos. É aí que a gente deixa de ser piedosos. Quando eu tenho conhecimento e não pratico. Quando eu vejo o meu irmão sofrer e não faço nada. Porque quando a gente olha o sofrimento do próximo e não sente dor, me desculpe, o doente é você. O doente é você. Jesus fala de amor, em nenhum momento ele fala, ame sua esposa e seus filhos somente. Mas ele fala do amor universal, do amor mútuo, porque isso aqui é uma família. Somos todos irmãos. Somos filhos de um único Criador, que tem piedade de cada um de nós, porque não sabemos amar ainda, verdadeiramente, como Ele nos amou e nos ama. Aproveitem as oportunidades que o começo dessa semana vai dar a cada um de vocês, para que cada um aqui possa aproveitar as oportunidades de caridade, de amor,
de ter piedade. A oportunidade de ser uma pessoa melhor dentro de casa, lá fora com os colegas de trabalho. Olhem, gente, Jesus sempre está respondendo tudo para a gente. Tudo. É o que o Wallace falou. Tinha alguém com ele quando ele estava bêbado indo para casa. Alguém teve piedade dele. Jesus. O Espírito, talvez, que estava do lado dele, possivelmente, teve piedade dele. Então Deus tem piedade da gente. Então que a gente também tenha piedade, mas no seu verdadeiro sentido com os nossos irmãos lá fora. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que a piedade entre sempre no coração de vocês e transforme a vida de cada um. Nosso tempo acabou. A gente vai para o passe. E eu queria convidar cada um de vocês que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Pai Maior e agradecer a Ele a oportunidade do dia de hoje. Jesus, quanta gratidão eu tenho a Ti pela piedade que tem de cada um de nós, sabendo dos nossos defeitos e das nossas qualidades, mas continua sempre acreditando em cada um de nós. Como Tu mesmo disseste, nenhuma ovelha Tua ficará para trás, Jesus. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua compaixão. Mestre, Tu conheces o coração de cada um aqui presente. Abençoe a vida de todos aqui. Tira o sentimento de tristeza, o sentimento que perturba os nossos corações, que atrapalha o nosso caminho contigo. Tu dissestes que é o caminho, a verdade e a vida, e és Jesus. Dai discernimento e sabedoria a cada um de nós para ter esse entendimento de uma forma melhor. Que possamos aproveitar, Jesus, o começo dessa semana com as oportunidades que irás colocar no nosso caminho. Tende piedade, Jesus, naqueles irmãos que estão nos presídios, em sofrimento, pois reconhecem hoje dos erros que fizeram, mas tem piedade. Que ele possa sentir o Teu amor e a Tua graça através dessa prece. Que possa encontrar uma transformação, não só com o sofrimento, mas também com o poder do Teu amor. Tem piedade, Jesus, daqueles que estão nos hospitais, sofrendo, e que ainda Te culpam por este sofrimento, pela ignorância de não ter o conhecimento do Teu amor ainda, mas que um dia terão. Tende piedade de nós, Jesus, trabalhadores dessa casa, que muitas vezes falhamos também, mesmo sem intenção, mas às vezes caímos. Mas obrigado, Jesus, por trazer o despertar na nossa vida também e poder correr atrás e aproveitar a oportunidade. Tem piedade, Jesus, de todos os irmãos que aqui estão, que ainda não praticam a caridade, que possam, através desse ensinamento, encontrar forças necessárias para fazer esse ato de amor que transforma a nossa vida. Que a Tua paz, o Teu amor, Jesus, seja sempre a fonte de luz viva das nossas vidas. Que a Tua paz esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.